Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de PD1. E dando continuidade a esses tópicos de escrita, nós vamos falar hoje sobre homônimos e parônimos. O que raios são estes dois irmãozinhos parecidos no nome? E eles também são um pouco parecidos nos conceitos. Seja muito bem-vindo, vamos começar então falando sobre estes dois elementos e eles estão voltados para a semântica. Eles lidam necessariamente com o sentido das palavras. Então é uma forma de nós nos atentarmos, inclusive ampliar o nosso vocabulário estudando sobre esses conceitos. Os homônimos, o que são os parônimos e os homônimos, né? Os homônimos são palavras que são pronunciadas e são escritas da mesma forma ou de forma parecida. Então aqui nós começamos a falar sobre os homônimos. Os parônimos eu vou falar na sequência. Mas aqui, os homônimos, de forma geral, eles são pronunciados, a pronúncia deles, o modo como é pronunciado, o modo como é dito aquela palavra e a forma de escrita, ela segue algo muito parecido ou igual. Existem palavras que elas são iguais na escrita. E elas, às vezes, na pronúncia pode ter uma diferença e tudo. Mas elas têm significados diferentes. Alguma coisa de diferente elas precisam ter. E no caso é o significado. Então, os homônimos, esse conceito é fundamental aqui, porque o mais importante não é você decorar as palavras, mas é você entender o conceito. Então, o homônimo são palavras parecidas ou iguais, mas com significados diferentes. Eles se dividem em 3 subgrupos. Tem uma divisãozinha aqui em 3 subgrupos. Nós temos os homônimos homófonos, nós temos os homônimos homógrafos e os homônimos perfeitos. Os homônimos homófonos, aqui eu coloquei para você o conceito, o que significa, a palavra, significa que o som, no caso o som é igual. O som pra gente aqui é a pronúncia, ok? É a pronúncia. A pronúncia, ela vai ser igual. Não vai ter alteração. E nós vamos ver como é que funciona essa questão da pronúncia. A pronúncia, ela é igual nos homônimos homófonos. Nos homônimos homógrafos, nós temos aqui pelo conceito que o que é igual entre eles é a grafia. Pra gente aqui, traduzindo, seria a escrita. A escrita. A escrita, ela é igual, ela é igualzinha mesmo. A forma de escrever não altera. E os homônimos perfeitos, voltando aqui de novo. Os homófonos, se a pronúncia ela é igual, a escrita vai ser diferente. A escrita vai ser diferente. Ou vai ser diferente ou vai ser semelhante. E aqui, nos homônimos homógrafos, a escrita é igual e a pronúncia vai ser diferente. E a pronúncia diferente. Quando eu tenho os homônimos perfeitos, significa que tanto a escrita, o jeito de escrever, como o jeito de falar serão iguais. Então aqui a escrita é igual e a pronúncia também será igual. Não haverá diferença. Seguindo então, a palavra manga, por exemplo, para a gente já poder partir para os exemplos. A palavra manga está nesse caso de homônimos perfeitos. Ela encaixa nesse exemplo de homônimos perfeitos, porque ela tem significados diferentes, ela pode ser
empregada em situações com significado diferente, mas a pronúncia e a escrita serão iguais. Então, manga é um exemplo clássico de um homônimo perfeito. Homônimo perfeito. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo, acompanhem aqui o exemplo de como o significado vai mudar, mas a pronúncia e a escrita serão as mesmas. Ao passar a camisa, Luiz deixou a manga com vincos. Aqui, deixou a manga com vincos. Qual é o sentido da palavra manga aqui? É a manga da camisa mesmo, é parte da roupa. É parte da roupa. Tá vendo que aqui é um significado, aqui tem um sentido, e não existe, não tem mudança, não tem alteração na pronúncia, na entonação, não tem mudança, não tem diferença nenhuma. Logo aqui embaixo, Rita colocou sobre a mesa a manga que tirou da geladeira. Nós aqui estamos nos referindo à palavra manga no sentido de fruta. Então, aqui nós temos um segundo sentido. Note que não há alteração na pronúncia e nem na escrita. E no terceiro exemplo, o menino não percebe que a irmã manga de seus amigos. Aqui é no sentido de caçoar. É até uma forma verbal, inclusive, manga, de mangar. Ele está mangando de mim. E esse sentido, esse significado é muito mais visto, é muito mais observado nas regiões do Nordeste, Norte, dependendo da região no país, você não encontra essa palavra sendo utilizada nesse sentido. Aqui a gente fala mais zoar, né? Tá zoando dos seus amigos e tudo. Aqui, então, nós temos um terceiro sentido. Percebe, então, que a mesma palavra pode ser utilizada com significados diferentes, sem alterar a escrita e sem alterar a pronúncia? Um outro exemplo aqui também é a palavra São. São Jorge já foi cantado por muitos artistas. Aqui São Jorge está fazendo referência ao santo. Os alunos daqui são estudiosos. Aqui é o verbo ser, que indica um estado. Finalmente, o garoto ficou são. Aqui já tem um valor de adjetivo, que significa sadio. Mas, da mesma forma que acontece com a palavra manga, com a palavra são, nós também temos um exemplo de homônimo perfeito. E vou mostrar para vocês os outros homônimos. Os outros homônimos aqui, o exemplo. Né? Vou colocar aqui homônimo perfeito. E muito dos nossos erros acontecem por conta dessa diferença pouca na escrita ou na pronúncia de determinadas palavras. Vamos dar uma olhada? Os homófonos, eles apresentam uma pronúncia igual e a grafia diferente, como eu já havia comentado. O próprio termo já indica para você o que eles têm em comum. Se aparece fono, que é o som, significa que a pronúncia é igual. E a grafia, consequentemente, vai ser diferente. Olha só esses exemplos aqui. Acender com C significa iluminar, pôr fogo em. E acender com SC já tem outro significado, que significa subir, elevar. Fulano está em ascensão na sua vida. Está em ascensão na sua vida. Neste caso, esse ascensão seria escrito com SC. Agora, acender vela, né, iluminar, colocar fogo em alguma coisa, ali nós temos a escrita diferente, com essa diferençazinha aqui, né? Um é escrito com C e outro com SC.
Mas vocês percebam, a pronúncia é igual, não há alteração. E a grafia é diferente. Aqui nós seguimos com outros exemplos, caçar com C cedilha, caçar com 2 S's, que a escrita muda, cela com C e cela com S, censo com C, censo com S, cerrar, que significa fechar, com a diferença no C, e cerrar com S, que significa cortar. Dentre todos esses outros exemplos aqui abaixo, eu só quero ressaltar, chamar a sua atenção para um exemplo que ele é bem corriqueiro, ele é bem comum, que é a palavra sessão. Sessão, escrito com C cedilha, sessão, escrito com 2 S's, e sessão, escrito com C e 2 S's. Cada uma dessas palavras tem a mesma pronúncia, mas uma escrita diferente e um significado diferente. Seção com C cedilha indica parte, divisão ou departamento. Ele está na seção de calçados. O seu produto, o produto que você está procurando está na seção de calçados. Está na seção de acessórios. Seção, aqui você vai pensar na seção de cinema, que é mais comum, né? Sessão de cinema, sessão de filme, que é a reunião de pessoas. Qual vai ser a sessão que você irá assistir? Eu vou assistir a sessão das 10, a sessão das 8h15. Então, essa sessão, quando há reunião de pessoas para um determinado fim, no caso, sessão de cinema, por exemplo, né, exemplificando, seria sessão com S e 2 S's. E essa sessão é no sentido de ceder. Beleza? Só destacando. E as outras, essa também traz, né, tem muita gente que escreve traz, esse traz aqui com Z e faz essa mistura. Traz, ele está atrás. Ele está atrás, é com S. E quando eu escrevo traz com Z, é o verbo trazer. Tá? Então, não existe traz. Ele traz grandes sonhos consigo. Esse traz não é quando tem a ideia, quando é uma forma verbal. Quando indica uma forma verbal, nós temos um traz escrito com Z. Seguindo, então, os homógrafos, eles já seguem uma ideia contrária ao homófono. Ele apresenta a grafia igual, ou seja, grafos, grafia igual, e a pronúncia é diferente. Então, vamos olhar aqui os exemplos. Almoço. Almoço. Como é que funciona nessa questão da pronúncia diferente? Almoço. Eu falo almoço com esse O fechadinho, né? Quase que parecendo um acentozinho circunflexo aqui. Almoço. Mas aqui, quando o timbre é aberto, é almoço. Eu almoço, não é eu almoço. Quando ele está conjugado, quando nós conjugamos, nós utilizamos esse verbo com a vogal O aberta, com timbre aberto. O timbre aberto é almoço, isso é aberto. E almoço seria um timbre fechado. Concerto, fechadinho o E. Concerto, eu conserto aparelhos celulares. Não é eu conserto aparelhos celulares. Percebe a diferença de sonoridade? Colher, ou aqui no caso, quando é verbo, né? Colher. Colher, fechadinho. Agora, quando eu estou me referindo a colher, o timbre é aberto. E o significado é diferente. Mesma coisa, edito e édito. Gosto e gosto, que é a forma verbal. Gosto, eu gosto. E o gosto, quando tem um sinal aqui, indica um substantivo, aqui já indica um verbo. Gosto e gosto. Jogo e jogo. E jogo. Jogo e jogo. Então, aqui, timbre fechado, timbre aberto. E pôde, ele pôde
Ele pode estar em casa. Agora, pode, nós temos um timbre aberto aqui. Ele pode ficar em casa. Que aqui indica um tempo no presente. Ele pode, indica presente. E pôde significa no passado. Ele pôde estar em casa nos meses anteriores, por exemplo. Sábia, mulher com sabedoria. E sabia. Sabia não tem acento, tá? Sábia tem um acento, porque é uma paroxítona. Sabia não tem. E sabiá também, né? Digamos, eu vou até acrescentar aqui, mas se tivesse o sabiá seria acentuado. Os homônimos perfeitos apresentam grafia e pronúncia iguais. Então foram aqueles exemplos que eu passei, e aqui temos outros. Casa, casa e casa. Não há diferença nenhuma na pronúncia. Casa indicando lar e moradia, e casa, forma do verbo casar. Ela casa mês que vem, ela casa ano que vem. Estamos em casa. Lar, moradia, ou não estamos em casa. Então não há diferença na pronúncia. Janta, refeição. Janta, forma do verbo jantar. Que horas ela janta? Quando a janta estiver pronta. Percebem? Não há diferenças. Cedo, advérbio, e cedo de ceder, forma do verbo ceder. Eu cedo uma quantia eu cedo um valor para ajudar instituições de caridade. Do verbo ceder, de doar, de dar, oferecer. Livre, liberto, solto, ou livre do verbo livrar. Deus me livre. Ou ele está livre. Mesma coisa. Manga, manga, que eu já dei o exemplo, e somem, do verbo somar. Por favor, vocês somem, né, somem a quantidade dos dias em que estamos tendo aula. Né, traz a ideia de somar. E eles somem com facilidade, esses meninos. Eles estão sumidos, no sentido de sumir. E aqui, indicando o verbo somar. Legal? Então, eis aí os 3 exemplos, os 3 modelos de homônimos. E é por isso que a gente, muitas vezes, tem uma certa dificuldade em algumas palavras, porque uma parte delas tem uma diferença, tem pouquíssima diferença, né, na escrita, na pronúncia. Então precisamos nos atentar a isso. Principalmente quando estivermos ali lendo um texto, falando alguma coisa, né? Tanto na fala quanto na escrita, esse tópico é interessante. E para fecharmos aqui, os parônimos. Os parônimos são pares de palavras parecidas. Pares de palavras parecidas, para poder juntar aqui com a ideia de... para poder te auxiliar no seu estudo, você vai pensar parônimos, você vai associar a parecidas, a palavras parecidas. Elas são semelhantes, elas são parecidas, tanto na grafia como na pronúncia, com significados diferentes, como sempre. Então, quando nós temos palavras parecidas na grafia e na pronúncia, né? Porque lá nós temos as homônimas. Elas têm algo igual, algo semelhante. Os parônimos, elas são parecidas tanto na grafia como na pronúncia. Então vamos dar uma olhada aqui. O cavaleiro voltou cedo à fazenda. O cavaleiro. Ele foi muito cavalheiro em sua atitude. Mas se você falar um pouco rápido, ele foi muito cavalheiro em sua atitude, não dá quase para perceber a diferença. Na escrita isso é mais evidente. Então, cavaleiro, homem que anda a cavalo. Cavalheiro, homem gentil, homem cordial, educado. Certo? Então aqui, ó,
tanto a pronúncia como a escrita são parecidas. Esses são os parônimos. E aqui eu coloquei para você uma listinha de várias palavras com essa semelhança na escrita e na pronúncia. Acidente, incidente. Cível, civil. Comprimento, cumprimento. Essa daqui é bem comum, um erro. Comprimento e cumprimento. Comprimento é extensão, largura e altura. E cumprimento é de cumprimentar, de saudar alguém. Beleza? Saudar. É uma fazer uma saudação a alguém. E aí, cavaleiro, como eu já tinha comentado, e cavalheiro, deferimento e diferimento. Diferimento é a ideia de diferir, de diferenciar, distinguir. E deferimento é aceitar, atender. Deferido. Tem muitos documentos que tem, né? O processo está lá deferido, ou em deferimento. Então, é em atendimento, ou ainda em análise. Delatar e dilatar. Dilatar é alargar ou adiar. E delatar é denunciar. Percebe que por conta de uma vogalzinha, você já sente a diferença no significado? Descrição e discrição. Ele é discreto. Caso uma característica, tem um valor de adjetivo aqui. E a descrição, o ato de descrever algo. Não é descreva, o pessoal costuma falar, né? Descreve aí pra mim. Descreve, né? E descreve pelo fato da pronúncia parecer muito com descrição, as pessoas misturam e acham que é tudo a mesma coisa, enfim, não conseguem reparar a diferença. Discriminar, que significa inocentar e absolver, e discriminar, distinguir, especificar e segregar. Discriminar tá fácil, é pensar na ideia de discriminação, mesmo discriminação, e discriminar é inocentar, absolver. E aqui vários outros também exemplos, eu quero só destacar um aqui: ratificar e retificar, que é bem comum encontrar aí nas provas. Ratificar significa confirmar e retificar significa alterar. Retificação e ratificação, isso aí é batata, sempre tem alguém que erra. Emitir som, suar, transpirar. No caso aqui, ó, emitir som. Soar significa emitir som. Ah, eu tô soando. Nossa, como eu tô soando. Como eu tô soando, e a pessoa quer dizer que ela está transpirando, que ela está suando. Saindo gotículas gotículas de sal do seu corpo. Ou então nervoso, né? Então, suar, estou suando com U. E soar é referente a som. Esta música soa bem aos meus ouvidos. E tráfego, que significa, para finalizarmos, movimentação, fluxo, trânsito. Ah, o tráfico tá intenso ali na EPTG. Não é tráfico, é tráfego. O tráfego está a quilômetros, né? Está dando voltas pela cidade. É o tráfego que estamos nos referindo. Tráfico já é negócio, comércio ilegal, tráfico de drogas, tráfico de joias, tráfico de órgãos, vala-me. Pois é, isso é tráfico. E aqui eu coloquei para vocês uns exercíciozinhos. Acho que tem são dois exercícios aqui para fecharmos. Rapidinho aqui. Verifique quais dos homônimos homófonos, entre parênteses, completam correta e, respectivamente, os espaços nas orações abaixo. Ele quer saber qual homônimo homófono. O que é homônimo homófono? Palavras com a mesma pronúncia, igual pronúncia, escrita diferente. Tá? E a diferença na escrita.
Então vamos nessa. Seu senso de humor é ótimo. O senso, tá vendo aqui? Senso escrito com C e senso escrito com S. Seu senso de humor. Aqui só pode ser senso com S. Senso. Os ficaram decepcionados com o desfecho da peça de teatro. Os espectadores, ou espectadores, né? Os espectadores com S, tá? Espectadores. Eu acho que não vai caber aqui, mas espectadores. Espectadores, aqueles que assistem. Espectadores. Não gosto de perfumes com extrato de alfazema. Não é esse extrato com S, é extrato com X, com chás. Com extrato com X. Extrato de tomate. Qual é a alternativa correta? Então, senso com S, espectadores com S e extrato com X. Então, é a letra D de dado. Questão correta, letra D. Nas frases, a luz do sol irá te cegar e é chegada a época de cegar o trigo. Ambas as palavras destacadas são parônimas, homônimas, sinônimas ou antônimas. A gente já de cara, porque nós estamos estudando parônimos e homônimos, a gente já exclui essas daqui e não teria como ser, porque sinônimo é sem significados iguais, né? O sentido é igual ou semelhante, e antônimos são significados contrários. A luz do sol irá te cegar. Cegar aqui é no sinal de cegueira, da visão, perder a visão, né? Esse é o significado, perder a visão. É chegada a época de cegar o trigo. Cegar o trigo, no caso aqui, é cortar. Esse cegar é no sentido de cortar. Cortar o trigo. Ambas as palavras, elas são parônimas. Bom, cegar, ela e cegar com S, o que muda? A escrita. Então, quando a escrita muda, nós estamos diante de um homônimo, homófono. Homônimo, homófono. Mas aqui ele não pediu o homófono, né? Então tá fácil. Então aqui nós temos uma relação, né, de palavras homônimas. Palavras homônimas. Parônimas não, porque no caso elas têm a pronúncia igual. A pronúncia ela é semelhante. Cegar com C e cegar com S não muda a pronúncia. A parônima, só se você tivesse uma pronúncia diferente, e uma escrita diferente. Só acontece dentro desses casos, a pronúncia e a escrita. E a escrita, elas são eu vou colocar aqui diferentes não, mas eu vou colocar aqui parecidas. Deixa eu só apagar aqui. Colocar aqui um sinalzinho de semelhante aqui. Elas são, o sentido, o significado é aproximado. Ou, então, para ficar melhor para você, parecido. Tá? A pronúncia e a escrita é parecida. São parecidos. Parecidas, melhor colocando aqui, né? Parecidas. Fechamos então aqui. Esse tópico ele é bem tranquilo. Aqui eu coloco um quadro geral, uma parte geral do que um resumo, de certa forma, desse tópico. Peço que vocês deem uma olhadinha sobre homônimos e parônimos. Aqui é só homônimos e parônimos mesmo. Ele parece extenso, mas é porque eu coloquei aqui os vários exemplos. Mas aqui é sobre homônimos e parônimos. Resumindo aqui, os homônimos são divididos em 3 categorias. E os parônimos não tem nenhuma categoria, pode ir direto. Só você entender que parônimos são pares de palavras parecidas
E aqui, nos homônimos, existe algo igual, existe algo semelhante, seja na escrita, seja na pronúncia. Somente o homônimo perfeito é que a pronúncia e a escrita serão iguais. Beleza? Então ficamos por aqui. Peço que vocês assistam, revisem esse conteúdo. Ele é muito válido na parte de escrita e de pronúncia também das palavras. Até a próxima. Cuide-se!